Bom dia! Ó quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Como é lindo o nome de Jesus. Bom dia, mais um dia de Provérbios. Hoje nós estamos no Provérbios de número 4. Bom dia mais uma vez. Que esse dia seja glorioso, que esse dia seja perfeito na presença do Senhor. Que eu e você já possamos, ter buscado a presença de Deus. Que nós possamos já ter tido, o nosso momento de intimidade com o nosso Pai. E Andréia, por que você escolheu falar, sobre provérbios? Porque provérbios são conselhos. São conselhos, que Salomão nos deu. E algumas pessoas nos dizem, mas Salomão não foi tão correto assim. Sim, mas ele ensinou. A gente não aprende somente com as coisas boas que a gente vive. A gente também, aliás, a gente não ensina somente com as coisas boas que a gente viveu. A gente ensina também com as coisas ruins. E é o que mais a gente ensina. Quando a gente foi por um lugar e quebrou a cara, e a gente errou ali os passos, errou o caminho, a gente tem prazer de ensinar para outra pessoa, olha, não vai por esse lugar não, porque esse lugar, é perigoso, é um abismo, é um beco sem saída. Então a gente também costuma ensinar as pessoas quando a gente errou, porque muitas pessoas questionam que Salomão, embora muito sábio, fez muitas coisas que desagradou a Deus. Mas mesmo assim, ele ensinou, ele teve a coragem de ensinar com seus próprios erros. Então, Provérbios é um livro de conselhos. É um livro, a Bíblia, ela é um livro livre, que a gente pode ler. E que a gente pode aprender, não religiosamente, com religiosidade, porque a Bíblia mesmo diz que a única religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. E poucas são as pessoas, que cuidam dos órfãos e das viúvas, Muitos querem somente ali viver a grandeza, Bom dia, Jéssica. Muitas pessoas querem viver a grandeza, a grandeza da palavra de Deus, mas não quer viver a simplicidade da palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia livre, não com religiosidade, a gente alcança ali o favor de Deus. E vamos continuar, com Provérbios hoje um pouquinho mais cedo, porque eu tenho cliente de novo. Então, nós vamos ler aqui juntas. Provérbios, capítulo 4, diz assim, olha: a sua vida está em jogo. Sim, a sua vida está em jogo. O que será que significa estar em jogo? Significa que a gente pode ganhar ou perder. Algumas das nossas atitudes podem fazer a gente ganhar ou perder esse jogo da vida. Então, que a gente possa estar sempre aqui, debaixo da palavra de Deus e dos ensinamentos da palavra, para que a gente possa alcançar a bênção do Senhor. Versículo 1. Ouçam, amigos, estes são conselhos de pai. Prestem bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando Salomão começa dizendo que a Bíblia esses conselhos de provérbios é como conselho de pai, é porque o pai, ele quer sempre o sucesso do filho. O pai quer sempre que o filho se dê bem. O pai nunca vai empurrar o filho para um abismo. Então, quando ele diz os provérbios são conselhos de pai, significa, são conselhos que vão te elevar, são conselhos que vão te levar para o alto, são conselhos que vão te levar para cima. Então, que a gente aprenda a ouvir os conselhos que são como conselhos de pais. Conselhos que vão nos fazer crescer e não dar ouvidos para conselhos que querem nos tirar do caminho do Senhor. Continua assim, olha: quando eu era garoto e ainda no colo de meu pai, sendo orgulho e alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava: guarde isso no coração, faça, digo, viva. A palavra de Deus está dizendo assim, olha: quando eu era garoto, ainda no colo de meu pai, sendo o orgulho e a alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava: guarde isso no coração, faça o que eu digo e viva. O nosso pai, ele quer sempre que a gente viva.
Todos os conselhos de nossos pais são para que a gente tenha vida e vida em abundância. O que Deus nos falou? Deus nos diz que Ele quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Não é somente uma vida vazia e sem a presença de Deus, mas é uma vida e uma vida cheia de abundância. Por isso que nossos pais, eles nos ensinam a ir para a vida. A nossa mãe, ela nutre. A nossa mãe, quando a gente nasce, ela nutre, ela nos dá ali alimento. E aí, quando a gente já começa a dar os nossos primeiros passos, é o nosso pai que entra em cena. Ali nos ensinando a cair. Quando a gente anda de bicicleta, a gente vai cair, nosso pai vai limpar o joelho ali de qualquer jeito e vai falar, ei, continua. Então, os nossos pais, eles estão sempre nos empurrando para a vida. Continua assim, olha. Se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Procure entendimento. Não esqueça uma só palavra. Não se desvie nem um centímetro. Nunca ande longe da sabedoria. Ela guarda a sua vida. A sabedoria, ela te dá segurança. A sabedoria, ela me dá segurança. O que é segurança? É quando a gente vai andar de carro, que a gente bota o cinto de segurança para que, caso aconteça algo fora do determinado, fora do planejado, o cinto está ali. Caso haja uma lombada, a gente está ali com o cinto segurando, né, para que a gente possa não sofrer ali um acidente, né, pior. Então, a sabedoria, ela nos dá a segurança de saber que nós vamos estar seguro, seja lá o que, né, acontecer na nossa vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Ame a sabedoria. O que é amar? Às vezes a gente vê muitos questionamentos sobre o que é amar, né? O que é amar? Amar é aceitar. Como é bom quando a gente chega num ambiente que nós somos aceitos. Então, quando a gente é aceito, a gente é amado. Por isso diz assim, olha, aceite Jesus no seu coração. Aceitar alguém é amar, é aceitar a pessoa da forma que ela é, sabe? E conforme ela vai vivendo e convivendo no nosso meio, ela vai se transformando. Por isso a palavra diz que Jesus nos aceita do jeito que nós somos, porque conforme a gente vai vivendo, né, com Ele, a gente vai se transformando. Porque é a presença de Jesus quem nos transforma. Então, importa que a gente ande na presença do Senhor Jesus, nos sentindo amadas e aceitas por Ele. Porque Ele, na cruz do Calvário, deu a sua vida. Porque Ele nos amou de forma gloriosa. Continua assim, olha. Acima de tudo, alcance a sabedoria. Escreva no topo da sua lista entendimento. Nós temos que alcançar, sabe quando a gente precisa alcançar algo que não dá pé pra gente? A gente tem que se esforçar, a gente tem que esticar o braço para alcançar aquilo. Então a sabedoria, ela requer um certo esforço, né? Bom dia, Cristina. A sabedoria, ela requer um esforço da gente. Então, quando a gente precisa se esforçar, a gente precisa se esticar para o quê? Para alcançar essa sabedoria. E no topo dessa lista tem que ter o entendimento, como a gente já disse alguns dias atrás, entender. Quando a gente entende alguma coisa, ninguém rouba aquilo da gente. Quando a gente entende uma técnica, ninguém rouba aquilo da gente, porque a gente entendeu como faz. Quando a gente começa a dirigir, no começo, a gente não sabe, né? Bom dia, Cristina. A gente não sabe dirigir direito. Mas conforme a gente vai entendendo o mecanismo do carro, a gente dirige sem mesmo saber como, né? Como diz, é o subconsciente que dirige. Muitas das vezes, depois que a gente aprende, fica instalada na nossa memória aquele ensinamento e nunca mais a gente erra. Assim como quando a gente fica muito tempo sem andar de bicicleta, se você pegar uma bicicleta, você vai andar. Por quê? Porque você entendeu. Então, busca o entendimento da sabedoria, do saber, do dizer em qualquer momento, eu sei. Você sabe fazer isso? A gente vai poder dizer, eu sei. Por quê? Porque eu entendi o mecanismo daquilo do qual eu busquei sabedoria. Continua assim, olha, agarre-a com firmeza. Agarre o quê? A sabedoria. A sabedoria a gente tem que segurar ela nas mãos e a gente não pode deixar ela escapar. A gente tem que segurar com todas as nossas forças, porque ela é a nossa melhor amiga. Acredite, você não se arrependerá.
Nunca a deixe partir, porque ela fará sua vida gloriosa. Ei, a sabedoria vai fazer a tua vida gloriosa. O que é uma vida gloriosa? Uma vida gloriosa é uma vida feliz, é uma vida iluminada. É uma vida, sabe, é como aquele versículo diz, ninguém acende uma candeia e esconde ela debaixo, né, da cama. A luz, ela serve para iluminar todos aqueles que estão em volta. Então, quando você vive uma vida em busca da sabedoria, você é essa luz. Você é essa luz que chega em qualquer ambiente e o ambiente é iluminado, o ambiente é transformado. Por quê? Porque você buscou a sabedoria. É a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. Continua assim, olha. Cheia da indescritível, maravilhosa graça, ela enfeitará seus dias com a mais pura beleza. A sabedoria, ela vai enfeitar os seus dias com a mais pura beleza. Quantas são as vezes que um pequeno detalhe transforma o ambiente? Quantas são as vezes que uma pequena florzinha que a gente coloca no canto da nossa sala, ela muda todo o ambiente? E isso significa que a mais pura beleza é a simplicidade e a maravilhosa graça que está dizendo aqui, que a sua vida será cheia da indescritível, maravilhosa graça, é Jesus. É Jesus, essa presença que a gente carrega dentro de nós através do Espírito Santo. Porque como nós temos dito, né, desde que começou o ano, nós vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que o próprio Jesus nos deixou depois que ele subiu aos céus com o nosso Pai. Ele disse, eu vou vos deixar um Consolador. É o Espírito Santo, é essa luz, sabe? Essa maravilhosa graça que habita dentro de nós. Continua assim, olha. Amigo, aceite o meu conselho, ele dará a você mais alguns anos de vida. O conselho da sabedoria, ele nos faz crescer em vida. O conselho da sabedoria, ele nos faz viver mais, porque a sabedoria, ela nos ensina a buscar mais saúde para o corpo, mais entendimento para a alma. A sabedoria nos ensina a controlar as nossas emoções, ter domínio próprio. Quão difícil é quando a gente perde o controle no meio do caminho, quando a gente fala aquilo que não é para falar, ou então quando a gente engole alguma palavra que alguém disse que não era para a gente engolir. As nossas emoções ali, elas se tornam instáveis, e quando a gente se torna instável, ansioso, a nossa vida também está em jogo. Lembra? A sua vida está em jogo, é o nome deste provérbio. Então, muitas das vezes, a gente... Acabei me perdendo aqui. Amigo, aceite o meu conselho e ele dará para você mais alguns anos de vida. Voltei aqui. Então, se a gente ouve, né? Se o nosso coração ouve de verdade a sabedoria, nós teremos mais anos de vida. Ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz o mapa que leva à justiça. Era o rei Salomão dizendo, eu ensinei a vocês o caminho da sabedoria, que é um caminho da paz, que é o caminho do bem, que é o caminho da disciplina, que é o caminho da obediência, sabe? Que é o caminho do buscar, do entendimento. Esse é o caminho da sabedoria. Não quero que você termine num beco sem saída, ou perca tempo fazendo coisas inúteis. Sabe quando a gente parece que está no meio de um labirinto, a gente procura saída e a gente não encontra? É isso que ele está dizendo. Muitas das vezes a gente busca tantas coisas que parece que a gente está num beco sem saída. Parece que a gente procura saída daquele lugar que a gente entrou, mas a gente não encontra. E parece que a gente começa a fazer um monte de coisa que não tem resultado. Coisas inúteis. Por quê? Porque muitas das vezes a gente o quê? Desviou do caminho da sabedoria. Continua assim, olha, apegue-se aos bons conselhos, não seja relapso, guarde-os bem, pois sua vida está em jogo. Mais uma vez,
A nossa vida está em jogo quando a gente não quer dar ouvidos à sabedoria. A nossa vida está em jogo o tempo todo quando a gente escolhe dar ouvidos para os maus conselheiros, para aqueles que não querem ver, né, a presença de Deus em nossas vidas. Como incomoda quando a gente busca e escolhe verdadeiramente a presença de Deus. As pessoas se incomodam. Mas importa que nós cuidemos da nossa própria vida. Você tem que cuidar da sua própria vida. Eu tenho que cuidar da minha própria vida e não dar ouvidos àquilo que as pessoas dizem que vai nos desviar do caminho do Senhor. Mas a gente tem que dar ouvidos para aquilo que o próprio Deus disse para nós. E Deus disse o que para você? Deus disse que você é amada. Deus disse que você é abençoada. Deus disse que você é abençoada. Deus disse que você é próspera. Deus disse que você é muito mais do que vencedora. Você não é somente vencedora, mas é muito mais do que vencedora. Por quê? Porque nós viemos com Jesus. É Jesus quem vai na frente abrindo o caminho. Então, a nossa vitória é dupla, porque temos a companhia de Jesus conosco. Continua assim: não pegue o atalho do mal. Não desvie os seus passos do caminho certo. Fique longe de atalhos, evite-os a todo custo. Desvie-se deles e continue seu caminho. A sabedoria está dizendo para nós assim, olha, não pegue atalho. Não, o que é um atalho? Lembra quando a gente era criança? Hoje em dia não tem muito, né? Mas tinha muitos lotes no meio das esquinas e tinha um caminho, uma trilha. E nossos pais sempre diziam, ei, não pega aquele atalho. Lá naquela rua lá, não pegue aquele atalho. Parece que eu me lembro como hoje. Nossa mãe dizia assim, não vai passar por aquele atalho. E muitas das vezes a gente até passava teimoso, né? Por que a gente não deve pegar atalho? Porque atalho é um corte, corta o caminho. E às vezes quando você pega um atalho e deixa de fazer o caminho correto, você não aprende algo. Às vezes a gente pega um atalho que era pra gente aprender durante o caminho, a gente não aprende. Por quê? Porque a gente cortou o caminho, né? Pegar um atalho é cortar. E aí aquilo não fica gravado na nossa memória. Então, e o que é? Nós podemos o que então? Acelerar o nosso caminho. O que é o milagre? O milagre é uma aceleração de partículas, né? Quando Jesus transformou ali a água, né, em vinho, ele acelerou de tal forma, né, as partículas da água que elas se transformaram em vinho. O milagre é uma aceleração de processo. Então, nós podemos acelerar o nosso passo, mas nunca jamais pegar um atalho, porque este atalho, né, pode nos fazer cair num abismo. Continua assim, olha. Os perversos são impacientes, não sossegam enquanto não causam problemas. Quem conhece gente assim? Quantas vezes nós fomos assim também, causadores de problemas? Aqui está dizendo que a impaciência, ela causa problemas. E quantas vezes também nós fomos impacientes, né? A gente não sossegou. Mas aqui está dizendo que os perversos são impacientes e não sossegam enquanto não causam problemas, sabe? Enquanto não causam uma briga. Assim são os perversos. Então que Deus guarde o nosso coração de ser uma pessoa perversa que quer arrumar problema em todos os lugares. Eles não conseguem ter uma boa noite de sono, a não ser que tenham desgraçado com a vida de alguém. É forte, né? Que está dizendo aqui. A perversidade é seu alimento e sua bebida a violência, o seu remédio preferido. O perverso, ele não dorme sem fazer um mal para alguém. O perverso, o alimento dele, a bebida dele é a violência. Olha que o perverso, o remédio preferido dele é o mal. Ele se sente bem quando ele faz o mal. Então que Deus venha a nos guardar, né, dessas pessoas perversas. E também que Deus venha a nos guardar de que talvez sejamos nós essa pessoa, né, perversa. Que Deus venha sempre nos guardar. Continua assim, olha. Os caminhos dos justos resplandecem como a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Você quer brilhar? Viva! Você quer brilhar? Viva! E o que viver? O que é viver, né? Viver é estar em contato com outras pessoas.
Viver é você poder abraçar, conviver, amar ali as outras pessoas. Assim a gente vive. A gente não vive preso, né, dentro da nossa casa, dentro das quatro paredes. A gente não consegue viver, a gente não consegue ver, a gente não consegue contemplar a vida quando a gente vive preso dentro da nossa casa. A nossa casa é uma bênção, é um pedacinho do céu, né, é um lugar onde Deus habita, mas para a gente viver, a gente tem que estar também em contato com outras pessoas, para que a gente possa aprender cada vez mais. Continua assim, olha. Os caminhos do justo resplandecem com a luz, mas o caminho da justiça o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe aonde tropeçou. Deus está dizendo para a gente viver. Mas aqui está dizendo que o injusto, ele tropeça, mas ele nem sabe aonde ele tropeçou. Quão mal é o seu caminho, quão mal são os seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos são as janelas da alma. E tem um segredo da janela. A janela, a gente não abre a janela por fora. A janela a gente só abre por dentro. A janela da nossa casa a gente só abre ela por dentro. Então, quando diz que os olhos são as janelas da alma, somos nós mesmos que abrimos o nosso interior para ver aquilo que está de fora. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o resto será luminoso. Então que a gente tenha esses olhos luminosos, né, brilhantes, para que a gente consiga ver e resgatar somente o que é bom naquele outro que a gente vê. Que a gente não possa, sabe, que a gente não dê valor somente às más qualidades daqueles que estão em nossas voltas, né? Mas que a gente possa lá resgatar de dentro deles aquilo que eles têm de bom. Continua assim, olha. Amigo, ouça bem as minhas palavras e dê ouvido à minha voz. Mantenha essa mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Eles são saudáveis de corpo e alma. Quem encontra a palavra, quem é a palavra? É o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. A palavra de Deus nos ensina assim, olha, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus que ressoa dentro do nosso coração. Nós temos que aprender a ouvir, a colocar em prática essa palavra que lá dentro do nosso coração ecoa. Porque quem ouve, vive de verdade e são saudáveis de corpo e de alma. Agora a gente já está caminhando para o final e continua assim, olha. Vigie sempre os seus pensamentos, dele depende a sua vida. Vigie os seus pensamentos. Quantas vezes são que pensamentos intrusos invadem a nossa mente e a gente nem sequer, né? A gente nem sequer convidou esse pensamento e o pensamento ele entra na nossa mente ali sem ser convidado. Quantas são as vezes que esses pensamentos entram ali, né, na nossa mente? Bom dia, Pedro. Quantas vezes são que os pensamentos maus entram na nossa mente e tentam ali criar raízes? O pensamento mau, quando entra na nossa mente, ele fica ruminando o dia todo. E nós temos que vigiar, quer dizer, quando a gente está vigiando uma criança num parquinho, a gente está vigiando para que ela não caia. A gente está vigiando para quê? Para que ela esteja sempre em segurança. Então, quando a palavra de Deus está nos dizendo vigie o seu pensamento, é porque o pensamento ele pode se tornar realidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam que está onde? Dentro da nossa mente. Então, quando a gente diz assim, olha, vigie os seus pensamentos, é vigie, porque eles podem se tornar realidade. Porque a gente está alimentando ali, talvez seja um pensamento bom, glória a Deus, que ele venha a nascer. Mas às vezes é um mau pensamento que está ali somente para tirar a nossa paz. Então, a gente tem que vigiar esses pensamentos. Continua assim, olha. Não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, a mentira e a fofoca. Olha só. Não se distrai.
A maldade, ela é uma distração do inimigo para tirar nós do caminho da bênção. A fofoca também, ela é uma distração do inimigo para nos tirar do caminho da bênção. Então, a gente não pode se deixar ser distraído por essas maldades, né? Por esse joio que o inimigo planta na nossa vida. Às vezes a gente está no meio de uma conversa, tem tanta coisa boa pra gente aprender, mas a gente dá ouvidos. Todo mundo gosta de dar ouvido pra fofoca, sabe? Às vezes a gente vê ali um post de fofoca, todo mundo vai, todo mundo olha, todo mundo ri, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E muitas das vezes quando você está dizendo uma boa coisa, um bom conselho, são poucas as pessoas que querem ouvir. Então que a gente não venha se distrair, né, com os conselhos ali do inimigo, que são mentiras, falsidades e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente e não se distraia com coisas fúteis. Manter os olhos fixos à frente não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Retire o seu pé do mal. Olhe diante de ti. É isso que Deus nos diz. Olhe para frente. É para frente que se caminhe. Pare de querer pescar lá no passado o que aconteceu. O que aconteceu ficou no passado. E muitas das vezes a gente traz o peso daquele passado para o dia de hoje. Por quê? Porque a gente não quer abandoná-lo, é como uma corrente amarrada nos nossos pés. A gente está pronta para vencer, determinada para vencer. Aí, como a gente não vigiou os pensamentos, que está escrito aqui no versículo anterior, esses pensamentos nos fazem lembrar daquilo que aconteceu lá atrás e eles tentam nos impedir, eles nos distraem com a fofoca da nossa própria mente. A pior fofoca que a gente pode acreditar é na nossa própria fofoca. É quando a gente fofoca lá dentro da nossa cabeça pra gente mesmo. Ei, não vai fazer isso não, porque lá atrás não deu certo. Não, hoje é um novo dia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, não acreditemos na fofoca do outro e nem na nossa fofoca mesmo, que a gente faz pra nós. Continua assim, olha. Olhe sempre por onde anda. E que o chão onde pisar seja bem firme. Quem é o seu chão? Quem tem abrido o seu caminho? Tem uma música que canta assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É Deus quem vai na frente, criando o seu caminho. Então, que Jesus seja a rocha que pisa os seus pés. Que Jesus seja a rocha que pisa os seus pés. Que seja bem firme essa rocha. Que a gente saiba que quando a gente dá o primeiro passo, o caminho se abre. Muitas das vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo e nada acontecer. Mas a gente não precisa estar, sabe, submetido à aprovação de pessoas, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem medo daquilo não dar certo. E o que vão falar? E o que vão dizer? Mas o que a gente tem que pensar é, e se eu não fizer, o que Deus vai falar de mim, hein? O que Deus vai falar se eu não fizer aquilo que Ele está me ordenando para fazer? E a gente não ficar ali à mercê da opinião das pessoas que muitas das vezes não torcem. E muitas das vezes não vão torcer porque estão ali também ocupadas com sua própria vida. Então que a gente saiba que o chão que a gente está pisando é bem firme. Por quê? Porque é Jesus quem está pavimentando. É Jesus quem pavimenta quando você dá o primeiro passo. Continua assim, olha, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. E fique bem longe da maldade. A maldade é aquilo que nos afasta de Deus. A maldade é aquilo que nos leva para longe de Deus. A maldade é aquilo que não deixa nascer, sabe? A terra má, a terra quando não é boa, o fruto não consegue nascer. Então, quando a gente se aproxima da sabedoria, do bem, do entendimento, que a gente busca aprender aquilo que Deus está nos ensinando, a nosso coração se torna uma terra fértil. Uma terra onde vai ser plantada a semente e no tempo certo ela vai nascer. Que a gente não seja impaciente, né, como a gente já leu hoje aqui também, mas que a gente agarre com firmeza, né, a sabedoria para que a gente não venha a se arrepender. E aí termina assim o Provérbios de hoje. Lembre-se, a sua vida está em jogo. A sua
vida está em jogo. É somente a sua vida que está em jogo. Então que a gente aprenda a buscar a sabedoria para que as pessoas que estão em nossa volta venham a ser também alimentadas por ela. Buscar a sabedoria para que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo também seja alimentado. Terminamos. Tenham um bom dia. Obrigada a vocês que ficaram até aqui comigo, até o final. Que seu dia seja glorioso. Que hoje você possa viver a vida adoidado. É assim mesmo. Viva a sua vida adoidado, sabe? Levante as mãos para o alto, dê um glória a Deus. Fala, obrigada, Senhor, porque quando eu busco a sabedoria, eu vivo. Quando eu busco a sabedoria, eu tenho vida e luz dentro de mim. Que hoje seja um dia abençoado, próspero e feliz. Que a presença de Deus vai na sua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Que todo pensamento maligno fuja da sua mente em nome do Senhor Jesus. Que tudo que for preciso ser abalado aqui nessa terra, para que a vontade de Deus aconteça na sua vida. O nosso Deus é um Deus que abala estruturas, para que Ele faça acontecer na sua vida aquilo que Ele tem determinado para a sua vida. Não deixe ninguém roubar a sua esperança de quê? De que tudo vai dar certo. Você já nasceu aprovada. Você já nasceu para dar certo. Você já nasceu para ser vencedora e muito mais do que vencedora. Não deixe ninguém roubar, sabe, essa verdade do seu coração. Tenha um bom dia, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Não sei se vai ser nesse mesmo horário, mas eu vou estar aqui em algum momento de dia. Beijo no coração, que Deus abençoe poderosamente a sua vida.